Você já sabe o que eu estou fazendo, né? Claro. Estou gravando esse vídeo, tomando esse cafezinho para dizer que estou aqui porque primeiramente agradeço a Deus pela alegria que Deus nos dá. E para dizer para você que você é especial para Deus. Talvez você tenha recebido palavras que não foram agradáveis aos teus ouvidos. Talvez você tenha recebido palavras que não foram aquilo que o Senhor determinou. Mas essas palavras que você recebeu tenha sido direcionado por algo ou por alguém exatamente para te machucar, exatamente para te ferir, para te desanimar. Mas Deus neste momento te traz a lembrança que Ele está sempre contigo. Ele nunca te desamparou. Não desanime, não volte atrás, não retroceda. Deus, Ele é contigo. E Ele segura pelas tuas mãos, não importa onde você esteja. Deus segura pelas tuas mãos. E Ele diz mais para você, porque a sua palavra, ela vai falar isso, que mesmo que o homem se torna infiel, mesmo que o homem seja infiel, mas todavia Deus permanece sendo fiel. Então a fidelidade de Deus não se limita à infidelidade do homem. A fidelidade de Deus não se limita aos erros. A fidelidade de Deus não limita às fraquezas, às dificuldades do homem. A fidelidade de Deus não vai se limitar aos problemas do dia a dia. A fidelidade de Deus não vai se limitar à limitação de todos nós. As lutas, as batalhas, as doenças, não vai se limitar. Deus permanece sendo fiel todo o tempo. A Bíblia diz que é para a gente orar, porque aquele que não ora comete pecado, e a gente sabe muito bem disso, que todo aquele que não ora comete pecado, ele comete erros. É por isso que eu sempre, nos meus vídeos ou em mensagens que eu tenho a oportunidade de trazer na igreja ou em qualquer lugar, eu costumo falar de Ezequias, aquele homem que Deus mandou Isaías ir até a casa dele. Eu sempre costumo falar isso. E eu vou falar isso para você neste momento. Quando Ezequias adoeceu e a enfermidade dele era de morte, e a Bíblia diz que Isaías, o Senhor manda ir até a casa de Ezequias e diz para ele: coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. E o profeta falou aquelas palavras e saiu. Ele não ficou para bater papo, para discutir. Ele não ficou para ver a reação do homem de Deus. Ele não ficou. Ele apenas entregou o recado, assim como Deus mandou, e saiu. Porém, aquele homem chamado Ezequias, ele recebe aquela palavra, ele não murmura, ele não fica com raiva do profeta, ele não faz outro tipo de reação senão virar o rosto para a parede e começar a chorar muito e orar ao Senhor. Ele orou e começou a lembrar a Deus. Deus, lembra-te que eu sempre andei aos teus caminhos, não me afastei nem para um lado nem para outro. Aquele homem estava sendo sincero com Deus. Aquele homem estava sendo verdadeiro com o Senhor.
Isso quer dizer que aquele homem continuava servindo a Deus. Porém, ele tinha se esquecido de orar. Ele tinha esquecido de ter aquela comunhão com Deus. E como a Bíblia diz que aquele que não ora comete pecado, aquele homem estava cometendo aquele tipo de pecado. Adoeceu por falta de comunicação com Deus. Adoeceu por falta de orar ao Senhor. E a gente sabe que todos nós que servimos a Deus é necessário orar, irmãos, porque aquele que não ora, serve a Deus e não ora, ele vai adoecendo, ele vai enfraquecendo na fé, ele vai enfraquecendo e daqui a pouco as lutas, os problemas se tornam tão grandes que ele acaba adoecendo fisicamente, por causa da luta espiritual, por causa da luta do espírito contra a carne. É dessa maneira que a carne não aguenta, por estar fraca, por ser fraca, e acaba adoecendo. E aquele homem adoeceu exatamente dessa maneira. Não orava ao Senhor, vivia nas lutas do dia a dia, não tinha aquele tempo para Deus, e começou a fracassar. O seu corpo começou a não aguentar mais. E ele voltou e começou a adoecer. Mas ele estava ainda na presença. Porque a Bíblia diz que ninguém pode fugir da presença de Deus. Então ele estava na presença. Mas ele estava pecando contra o Senhor por falta de oração. E é isso que Deus quer falar conosco neste momento. É isso que Deus quer falar com nós nesta oportunidade. Aquele homem adoeceu e quando o profeta chega, ele reconheceu que estava errado. Aí ele volta, lembra ao Senhor dizendo que não se afastou, nem para a direita, nem para a esquerda, ele só ficou firme na presença de Deus. Aí sim, a Bíblia diz que Deus fala com Ezequias de novo, com Isaías de novo, e dizendo, vai lá, volta à casa de Ezequias, e fala para ele que eu ouvi a sua oração. Olha, agora sim, aleluia, agora a comunhão com Deus volta de novo. Eu ouvi a tua oração. E o profeta vai lá e diz para ele, Deus ouviu a tua oração. Era o que estava faltando na vida de Ezequias. Era o que estava faltando dentro daquela casa. Era o que faltava ele organizar, deixar as coisas de Deus organizado. O que era para Deus, ele estava tomando para si. O tempo que era para exaltar o Senhor, ele estava tomando para si próprio. E acabou que estava ficando adoecido por pegar o que não era dele. O tempo de Deus aleluia, é de Deus. O nosso tempo é o nosso. Então não devemos usar o nosso tempo e o tempo de Deus. Era exatamente isso que o profeta estava fazendo, que o homem de Deus, na verdade, estava fazendo, tomando o tempo de Deus e o dele, e adoeceu, porque não soube zelar nem do de Deus e nem do dele. E quando ele começou a orar, ele começou a se comunicar, a se relacionar de novo com Deus, aí sim, Deus volta e fala de novo com ele. E fala para ele que ia acrescentar mais 15 anos de vida. Ou seja, a vitória da vida dele estava garantida. Era mais 15 anos. Uma pessoa que já estava de avançado de idade. Mais 15 anos de vida aleluia, na causa dele, na história dele.
mas 15 anos de vida para alguém que já estava à beira da morte. Era 15 anos de vida que o Senhor tinha realizado na sua vida, acrescentado a mais sobre, aleluia, a sua história. Então, Deus neste momento fala para mim e para você: ore, busque, se relacione com Deus. A melhor coisa que temos que fazer, uma vez eu via alguém, algo que diz assim, que aquele que não conversa com Deus, aquele que não ora, ele está sujeito a se encontrar com Satanás qualquer hora do dia. Uma palavra forte, e realmente pode ser verdade. Se a pessoa não ora, comete pecado. Se a pessoa não ora, ele está sob a proteção de Deus? Está. Mas ele está em desobediência, porque a obediência é oração. A obediência é servir a Deus. Amém? Deus abençoe, Deus ilumine, faça aquilo que Deus mande. Amém.